nossa terceira aula aí, CJ. Terceira aula é estudos de casos e debates em grupos. Mas você não vai ter debate em grupo, mas vai É ter só eu mesmo. estudos de caso. É exato. Desenvolver o raciocínio crítico é muito necessário. A capacidade de analisar e trabalhar em equipe com os suportes por meio de discussões ou resoluções de casos reais deve ser feito. Em resumo, é o seguinte: o bom senso deve ser aplicado, a capacidade de você ter uma boa análise também conta muito, e o trabalho em equipe. Então, nas aulas anteriores, a gente aprendeu a interpretar as regras, classificar infrações, e hoje vamos colocar esse conhecimento em prática, analisando casos reais e debatendo. O objetivo é ver como cada um age diante de diferentes situações e como o grupo chega a uma decisão mais justa. Então, o que é mais difícil? Decidir a punição ou identificar o motivo dela? Identificar. Tá. Porque o debate é importante. Essa daqui eu vou pular porque você está sozinho por aqui. Tá. Mas o debate é importante, né? Pra gente, como Sim, com fala? Ter a certeza. opinião de todos. Ter a opinião de todos. Isso. Tá. Aqui não estamos apenas vendo quem vai acertar, no caso, se você vai acertar ou vai errar, mas sim quem pensa com coerência. A gente quer ver isso daqui nessa aula. Se você pensa com coerência, com calma, e se você tem responsabilidade quando vai aplicar uma punição ou não. Primeiro a gente começa com o caso 1. Um jogador xinga o outro durante uma cena tensa. Um momento de tensão ali no meu do RP. Alegando que ele está no personagem. Isso é permitido? É RP ou é uma ofensa pessoal? Nesse momento, onde um jogador xinga o outro ali, em meio de um RP, você iria advertir o cara, orientar o cara ou iria aplicar o banimento nele? Orientar. Um jogador civil, ele decide roubar um carro e esse carro é logo da polícia. E depois ele foge. Teve alguma quebra de regra, algum abuso de bug ou teve uma quebra de RP ali? Como é que tu agiria nessa situação? Tu baniria, advertiria o cara ou orientava ele? Bom, no primeiro eu ficava só de olho, né? Ficava vendo o que queria fazer com o carro da polícia, porque roubar um carro da polícia é meio dificultoso pra cidade, né? O cara podia fazer ou muita merda ou só andar mesmo. Mas provavelmente eu advertiria ele. Bacana. Percebe-se que tem uma diferença em orientar e advertir? Um pouco. Um jogador acusa outro jogador de VDM, mas ele só tem um print cortado do carro atropelando ele. Como é que tu agiria com base nessa prova? Tá, ele denunciou? Denunciou. Tá, eu primeiramente ia falar pra ele que não ia ter como fazer muita coisa, porque ia ter muita pouca prova pra entender, porque aquilo dali podia ser só como que a gente usou na primeira aula, que pode ter sido só um sem querer, sabe? O cara passar por cima. Entendi. Tua Durante um áudio, atendimento. Pode falar. teu áudio ficou muito baixo, não entendi nada que tu falou. Tá. Durante um atendimento, um jogador ofende você, que está no atendimento, verbalmente. Qual deve ser a sua postura em meio àquela situação? A postura seria ficar calma, né? Não insultar a pessoa, porque no exato momento que a gente começa a fazer alguma coisa de errado, tipo xingar a pessoa, a gente entra no erro. Certo? É a gente continuar com a postura, continuar com respeito. E o que é que tu faria naquela situação? O que é que tu faria naquele atendimento? Os atos que tu iria fazer depois de ele ter te xingado.
Bom, dependendo do xingamento, provavelmente ele me xingaria, me chamasse de filho da puta, sei lá. Começasse a falar um monte de palavrão, né? Provavelmente o que eu poderia fazer era só tirar ele da cal, né? Pra eu não me estressar com isso. Porque a qualquer momento eu posso perder minha paciência, né? Não se sabe como que a raça humana pode ser. O outro é você, como imaginarmos no cargo de auxiliar moderador, acaba havendo um novo suporte aplicando uma punição errada. E o jogador vai até você para recorrer a isso. O que deve ser feito com o suporte? Você iria reavaliar a situação, iria aplicar um certo tipo de orientação nele, iria advertir ele. O que você iria fazer? Bom, eu provavelmente ia analisar a situação e depois eu conversaria com o suporte para avisar para ele tomar mais cuidado e ver certinho, ver o que ele tá aplicando, pedir mais opiniões para pessoas, né? Para ter certeza do que ele deve fazer. Ok. Um bom suporte, ele não é aquele que age sozinho. Ele sempre busca um consenso ou uma opinião de terceiro. Isso é muito importante. Escutar uma segunda opinião e, se possível, uma terceira opinião em um caso difícil. Ou um caso que você não tem tanta certeza. Muita gente viu que às vezes o orientar já resolve. A gente viu também que não somente o orientar resolve, mas que nem tudo é baseado em punição. Um bom suporte, ele nem sempre bane. Um bom suporte, ele corrige. Hoje, tu aprendeu um pouco mais do que a gente vive um pouco no dia a dia, né? Uma ofensa ao staff que a gente tem. Geralmente a gente costuma ter coisas com Raramente precedentes. acontece muitas coisas às vezes assim, né? E, tipo, o cara começa a xingar o player, começa a xingar a gente, ou o staff mesmo, começa a xingar a cidade. Sim. Então a gente viu muitas coisas aqui, querendo ou não, do dia a dia. O que eu queria, de verdade, de você, é que você começasse a agir agora como se já fosse um auxiliar moderador. Não que você deve se falar que é superior aos demais, mas sua postura deve ser de um auxiliar moderador. Sua postura, quando tiver auxiliar moderador, deve ser de um moderador. Quando tiver moderador, deve ser de um administrador. Então, começa a mudar sua postura, a gente já está já finalizando, fim da terceira aula, a gente já vai para a quarta, para a última, sexta-feira, Deus permitir. Então, mudar um pouco mais essa postura. Eu estava até falando aqui, estava conversando com o Giovanni hoje, para ele não desistir. Para ele não desistir, porque, querendo ou não, ele desmotivou depois que tomou o rebaixamento e tudo mais e tal. E eu falei com ele algumas coisas que eu queria até compartilhar contigo. Tu tem um futuro muito grande aqui na staff, CJ. E tem que saber separar de verdade amizade de vida staff. É muito importante, pô. Se você perceber, eu dei uma, como é que eu posso dizer, desaparecida em caos que tem muita gente na cal. Ou quando estou em uma cal e começa a entrar muita gente, eu falo ali com a galera e saio. Justamente porque eu passei por uma situação um pouco parecida. Não do que o Giovanni passou. Mas eu estava analisando uma punição de membros da Força Tática. E eu percebi que naquele momento eu não estava sendo imparcial. E eu pedi para outro membro, não me lembro se foi um suporte ou um auxiliar moderador, analisar a punição. E eu disse, analise essa punição aqui porque eu acredito que eu não estou sendo imparcial. Ali foi quando eu tive a virada de chave de pensar, opa, eu não posso deixar que as minhas amizades afetem no que é correto. O errado continua